Amém? Marcos 12, 29 diz assim, a partir do 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. Queridos, esta narrativa pode causar algum impacto, porque muitos têm o primeiro mandamento como um outro, né? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas, na verdade, examinando a Escritura, nós vamos ver que antes de o Senhor dizer assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses diante de mim. Lá em Deuteronômio 6:4, o Senhor diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. O único. Quando Deus diz: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, a narrativa aí, meu irmão, o sentido de cada palavra, o que Deus está querendo dizer, o que Deus está querendo que o povo entenda, é tremendo e é glorioso. Primeiro ele diz: o Senhor, o vosso Deus. Senhor é uma palavra que detém autoridade. Senhor, ele é absoluto, é ele que manda, ele é o Senhor. A ponto de Deus ter falado para Moisés: Moisés, eu me revelei a Abraão, mas pelo meu nome, o Senhor, não fui perfeitamente conhecido. Moisés conheceu Deus como Senhor. Como assim? Aquele que, na força do seu senhorio, foi lá e arrancou o seu povo debaixo de um jugo. Ele demonstrou o senhorio dele, mostrou mesmo na força, na marra. Diz lá: deixa sair o meu povo e manda obedecer, porque eu vou arrancar o meu povo de lá. Determinei, eu sou o Senhor. Ser Senhor significa que não tem ninguém acima dele. E diz: é o único, Senhor vosso Deus é o único Senhor. Meu irmão, se Deus está dizendo que ele é o único, significa que ele é absoluto, ele é soberano. Acima dele não tem ninguém mais. Ninguém mais governa acima de Deus. Ninguém criou Deus. Não tem ninguém acima dele, não tem ninguém superior a ele. Este único versículo é o que todo judeu tem decorado. Deuteronômio 6:4. Faz parte de toda a oração de um judeu este versículo. Eles sempre que oram, eles mencionam: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Mas, mesmo assim, muitos se desviaram. Agora, a revelação desse senhorio de Deus está mostrando que o seu povo não deve ser submisso a nada mais a não ser aquilo que o próprio Deus determina. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. A que reino nós pertencemos? Então, as leis que regem este mundo não regem a nossa vida. O sistema que existe sobre este mundo, nós não estamos submetidos e subjugados a ele, porque nós temos uma lei em primeira mão a nos submetermos e a sermos subjugados, que é a lei de Deus. Se a lei dos homens são boas, a lei de Deus é muito melhor.
Se homens determinam leis, mas não cumprem, o nosso Deus determina a lei e cumpre e exige cumprimento. O nosso Deus é fiscal das suas próprias leis. E a grande realidade é que servir a Deus é se submeter à sua vontade. Aí logo a seguir vai ser dito: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se submeter ao senhorio de Deus é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus. Nós vemos exemplos na Bíblia que Daniel foi um grande homem de Deus, mas era submisso a uma autoridade. Uma autoridade humana aparentemente governava o rei Nabucodonosor sobre Daniel, porém isto era apenas uma aparência. Na verdade, Deus determinou aquele governo sobre os judeus, mas mostrou que a prosperidade que ele deu na vida de Daniel estava lá mesmo debaixo do reinado de Nabucodonosor. Ou seja, quem mesmo fora de um cativeiro, prosperou tanto quanto Daniel. Deus estava mostrando que não importa quem humanamente domine e governe, na verdade quem domina e governa é Deus. José estava submisso ao governo de Faraó. Mas como? Alguém submisso poderia prosperar tanto quanto José prosperou? Israel foi liberto debaixo de um jugo tremendo, terrível, um poder político opressor terrível sobre o povo de Deus. Deus, por acaso, levantou um legislador para libertar o seu povo quando estava no cativeiro do Egito? Deus levantou juízes, Deus levantou pessoas letradas, Deus levantou um reino para combater contra outro reino e dar liberdade ao seu povo? Não, pode ser que os judeus até esperassem isso. Moisés está na corte, ele sabe que é um judeu. Moisés tem conhecimento do povo a que ele pertence. Olha, ele vai ser príncipe no Egito, ele está sendo criado como filho da filha de Faraó. Podia ser que o povo esperasse uma libertação vinda de um príncipe, mas Deus usou um pastor, pôs Moisés lá no deserto, depois o trouxe de volta e deu libertação ao seu povo. O que Deus está querendo mostrar com essas histórias? Com o controle de tudo isso, com a glória de tudo isso, Ele está mostrando: não temas, ó igreja, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. É isso que Deus está mostrando, é isso que Deus está revelando. Lá Jesus veio a este mundo e a Bíblia diz que ele aprendeu obediência pelo que padeceu, é a revelação de Hebreus. Mas meu irmão, Jesus estava subjugado aos homens. Quando foram prendê-lo no Getsêmani, ele se antecipou e disse: a quem buscais? Aí falaram: a Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu. E aqueles homens caíram por terra. E esta cena se repetiu 2 ou 3 vezes. Jesus mostrando, e como ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E tem mais: dou e torno a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Meu irmão, que mandamento a igreja tem recebido do Senhor Deus? Mandamento, a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Onde estão as serpentes e os escorpiões? Nas lideranças corrompidas, nas lideranças manipuladas, nas lideranças a serviço do diabo. Em tudo que é esquina você acha serpente e escorpião. A igreja não é deste mundo, portanto não faz parte, não está subjugada a este reino. Jesus veio e fundou um reino dentro de outro reino, a esse que nós pertencemos. Este reino tremendo. Aonde nós estamos querendo chegar nesta noite, meu irmão, é que
Aonde ou em que está a nossa dependência? Aonde ou em que está a nossa esperança? Aonde ou em que está a nossa confiança? Porque nós estamos vivendo um tempo que, à medida que ele passa, mais terrível fica. Como nós estudávamos na escola dominical, tempos trabalhosos, tempos angustiosos, homens avarentos, gananciosos, amantes de si mesmo, e as pessoas estão vendo a coisa apertar de tal maneira que a fé está esmorecendo. A apostasia está, meu irmão, se alastrando, porque as pessoas estão encontrando dificuldade de depositar fé na palavra de Deus. É um tal de gente correr atrás de político, é um tal de pastor se candidatar ao Senado, se candidatar a não sei que federal, a não sei que estadual, e eles dizem, não, a igreja precisa ter um homem lá na Câmara dos Vereadores, porque quem vai brigar pela igreja? Deus vai brigar pela igreja. É Ele que vai brigar pela sua igreja. Qual era o domínio político e administrativo que arrancou Israel debaixo do jugo de Faraó e o fez entrar na terra prometida? Qual foi o domínio político e administrativo que fez o maná descer no deserto? Qual foi o domínio político e administrativo que fez abrir o Mar Vermelho? Qual foi o domínio político e administrativo que fez jorrar a água da rocha? Deus é quem guerreia pelo povo que se chama pelo seu nome. Igreja que precisa de político não é igreja. É palco para o diabo desfilar. A única vez que a igreja ousou fazer uma aliança com o Estado foi a desgraça do Evangelho, meu irmão. Se transformou na grande Babilônia, na prostituta que se assenta sobre um trono e reina sobre os reis da terra. A igreja não precisa de políticos nem administrativos desta terra. A igreja precisa da direção de Deus. Quem administra a igreja se chama Espírito Santo de Deus. Ele que foi enviado para nos guiar em toda a verdade. E quem anda na verdade tem o peitoral revestido, à prova de qualquer bala. Não está lá na armadura de Deus? Cinturão da verdade, couraça da justiça. É disso que a igreja tem que se revestir, de poder de Deus, e não de costa quente com políticos, vereadores, administradores. A igreja não precisa disso, meu irmão. A apostasia é terrível, e tanto quanto mais a fraqueza espiritual e a falta de fé invade a igreja, tanto mais você vai ver crentes lá na política. Nós precisamos criar leis que favorecem a igreja. Nós precisamos criar leis para evitar a perseguição. Meu irmão, a igreja evangélica nunca cresceu tanto na história mundial quanto debaixo da besta lá do Império Romano. Era um império opressor. Jesus vem debaixo das batinas do Império Romano e funda a sua igreja. E diz assim, debaixo daquilo tudo eu vos dou poder. Nenhum mal vos sucederá, praga alguma chegará à vossa tenda. Debaixo de todo aquele império terrível, Jesus vai fazendo promessas à sua igreja. Em que nós confiamos, ou em quem nós confiamos? A Bíblia diz, no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor. Ele me guia a pastos verdes. Quem é o nosso guia? De quem nós precisamos para ser guiados? Lâmpada para os meus pés, a palavra, e luz para o meu caminho. Quem é que nós precisamos realmente para sermos guiados nesta terra e sermos triunfantes e vencedores? Precisamos de Deus. É disso que a igreja precisa. A igreja precisa exclusivamente de Deus. E Oséias capítulo 13, no verso 4, diz assim: todavia
eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. O que Deus está dizendo aqui? Olha, desde o Egito, quer dizer, eu sou aquele que te livra da escravidão. A pergunta é simples: Deus nos tem livrado da escravidão? E ele diz assim: não há Salvador senão eu. Temos reconhecido que há um único Salvador, que é Deus. E ele diz: não reconhecerás outro Deus. O que quer dizer isso? Não reconhecerás outro domínio. Não reconhecerás outra força. Não reconhecerás outro poder. Meu irmão, aquela igreja primeira, ela era tão valente e crescia tanto, porque eles entendiam o que a Bíblia dizia, eles entendiam a revelação da Escritura, tinham uma lamparina cheia do azeite transbordante, por isso eram valentes. Nós não vamos nos curvar perante a ti, Herodes, não vamos, porque há um rei. Só diante desse nós nos curvamos. E isso perturbou o rei Herodes, perturbou toda Jerusalém. Como é que é? Há um outro rei, há um outro rei. Cadê ele? Ele é espírito e verdade. Não adianta querer vê-lo, tem que crer para ver a glória do Senhor. Meu irmão, a palavra de Jesus, ela é assim: se tu creres, verás a glória de Deus. Crer em quem? Num sistema político? Num sistema religioso? Não, a nossa fé tem que estar centralizada exclusivamente em Cristo Jesus, que é o nosso libertador, que é aquele que nos livrou da escravidão e é o que põe o pão na nossa mesa. Meu irmão, se você ficar esperando que o pão à sua mesa chegue pelos recursos de uma sociedade política, cultural, você vai morrer de fome logo, logo. Jesus é aquele que dá o maná. Quem plantou para colher do maná? A igreja de Jesus Cristo, meu irmão, é assim, porque ela diz: nunca vi desamparado, nem a sua descendência. É assim que você tem que viver. Se você quer ser uma igreja viva e eficaz, você tem que ser a oposição de um sistema que tenta naufragar a tua fé. Você não pode aceitar que a sua fé seja minada. Você não pode tolerar que alguém diga que Deus não é Deus. Como é que Deus vai te sustentar sem um emprego? São as perguntas tolas que a gente ouve. Deus me sustenta sem um emprego, da mesma maneira que sustentou gloriosamente Israel no meio de um deserto, fazendo a rocha dar água e o maná descendo e as codornizas. O Senhor é Deus. Quem alimentou Elias? O sistema político perseguia ele. Jezabel queria matá-lo. Ele atravessou um deserto para ir ao Monte Horebe, para buscar a face do Senhor, e no meio do caminho, ele deitou, desanimado, e o anjo o tocou e fez o quê? Trouxe-lhe um banquete espiritual. Isso não é para todos, é só para os que creem. E onde estava Elias? No meio de um deserto. Que recursos ele tinha? Todos, porque quem tem Deus tem todos os recursos. A palavra do Senhor é: meu é o ouro, minha é a prata. Ainda diz assim: que casa me edificareis vós? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Olha o tamanho do nosso Deus. Olha o seu potencial. Olha o seu senhorio. Olha a sua administração. Meu irmão, não houve sistema opressor maior que o Egito. Não houve sistema político, tanto que o Egito, profeticamente na Bíblia,
ele é sempre tratado como uma opressão política contrária ao povo de Deus. Esse é o referencial do Egito na Bíblia. Contudo, Deus mostra a sua mão poderosa, fazendo um homem ir debaixo lá de Faraó, ser criado por Faraó, depois este homem sai do reino de Faraó e destrói o reino de Faraó, Moisés. Ou seja, Deus não precisa de um sistema político humano para dar libertação ao seu povo, nem para sustentar o povo que nele espera. Porque está escrito que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando em Deus? Quando você precisa de um emprego, de um recurso financeiro, a quem você recorre? Aonde está a tua esperança? Está em Deus? Se está em Deus, meu irmão, você será suprido sempre. Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, ou seja, no tempo da lei, hoje, no tempo da graça, e eternamente Ele é o Senhor absoluto de tudo e de todos. A palavra de Deus, ela é superior e absoluta e subjuga em todos os aspectos e sentidos qualquer outro estatuto. Ou seja, quem está enquadrado no estatuto de Deus não precisa se enquadrar no estatuto dos homens, porque a lei de Deus não deixa nada a desejar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá Paulo, quando fala do estatuto de Deus, ele fala do fruto concernente a este reino, do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5. Depois que ele termina aquela narrativa toda, ele diz o quê? Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Você tem esses frutos na tua vida, você é cidadão do reino, você é participante da graça, você tem se alimentado do pão vivo que desceu do céu. Então, meu irmão, se a tua confiança está aí, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Nós estamos vendo nos dias de hoje muitas pessoas preocupadas, meu irmão, em se unir a sistemas da terra. A igreja, em épocas eleitoreiras, se transforma num verdadeiro ponto de encontro. A igreja não consegue resistir a uma aliançazinha com o mundo. A igreja não consegue resistir a ceder um pedacinho do púlpito para transformar num palanque. E o que tem de crente, meu irmão, embarcando nessa canoa, como aquele testemunho que temos participado aos irmãos. O missionário foi pregar na Inglaterra, um adolescente, depois de atender o apelo, porque queria a Deus, chega perto do homem e diz assim: olha, me ajuda, porque a minha igreja destruiu a minha fé. Mas a igreja está lá para edificar a fé, a igreja está lá para falar de Bíblia. Olha, se nós falarmos de Bíblia dia após dia, não teremos vida destruída, só teremos vidas edificadas. Porque a palavra de Deus, a profecia, ela consola, ela exorta e ela edifica. Como é que uma pessoa dentro da igreja pode chegar e dizer: a minha igreja destruiu a minha fé? Porque não era igreja, era palanque, era picadeiro, era ponto de encontro, era evangelho social, é elite, é agradar todo mundo. A igreja de Jesus Cristo só tem um Senhor para agradar, só tem uma palavra para anunciar. Quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou somos o sal da terra e a luz do mundo para se opor a um sistema profano, ou não nos restará mais nada. Nós somos
a igreja de Jesus Cristo. Não vamos abrir mão de ser a igreja de Jesus Cristo, sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. Mas, meu irmão, não vai ser falta de convite para que você mude a sua retórica, a sua opinião. Você vai ter muitas ofertas, você vai ter muitos convites, e Deus está contando contigo dia a dia para permanecer firme com os pés postos na rocha. Não se corrompa. Não se torne um profanado. Fica firme. Deixa o Senhor ser Deus na tua vida. Deixa o Espírito de Deus se mover em você. Deixa o Espírito de Deus te consolar, te exortar, te edificar. Dia a dia mergulha na palavra e tudo que for contrário à Escritura, diga não. É assim que você vai vencer. A igreja de Jesus Cristo, ela não precisa de nenhum sistema político desta terra. Ela não precisa. Isaías 43:13 diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem diz isso é o nosso Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Se Ele disser, a minha igreja é livre, comprada, remida, lavada no meu sangue, ninguém muda esse estatuto, meu irmão. Nós somos livres em Cristo Jesus. Não compactuaremos jamais, jamais faremos alianças com o Estado, jamais teremos um compromisso com os homens que não têm compromisso com esta palavra. Jeremias 17:5 vai dizer, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, será como a tamargueira no deserto, mas bem-aventurado aquele que confia e teme ao Senhor, será como árvore plantada junto a ribeiros. De que lado nós estamos? Onde está a nossa confiança? Quando você tem uma necessidade, você vai ao teu Senhor ou você vai no reino desses mundos? Quem provê para nós é o nosso Deus. Crente que vai em busca de recursos do mundo, não terá os recursos de Deus. Amém.